Giordani está lá ao vivo para participar mais uma vez conosco do Jornal do Piauí. Olá, Joelson. De volta, Tony, aqui na Comissão de Combate ao Crime Organizado, continua a tomada de depoimentos. Os depoimentos são tomados a portas fechadas. É uma maneira que a polícia está encontrando para preservar as pessoas que estão colaborando com as investigações. Depois que foram feitos os laudos do DNA, os laudos feitos na Paraíba, a reconstituição do crime, novas dúvidas surgiram. E a polícia está convocando mais pessoas a prestar depoimentos. Portanto, o dia de hoje deve ser de tomada de depoimentos também, e ao longo da semana também pessoas devem ser ouvidas aqui na Comissão de Combate ao Crime Organizado. Hoje pela manhã nós conversamos com o presidente do inquérito, o delegado Paulo Nogueira, e nós vamos acompanhar mais um trecho dessa conversa. Tem pessoas que não foram convocadas pela polícia que estão apresentando esse material espontaneamente, porque já houve muito boato em torno, inclusive, de um dos engenheiros da obra que contratou um advogado de Brasília. Ele foi convocado a prestar essas informações, a coletar esses dados, ou ele vem espontaneamente? Não, ele esteve aqui já há vários dias e os motivos foram a sequência. A obra do TRT era responsabilidade da Vanguarda Engenharia, os vigilantes foram contratados pela Vanguarda Engenharia, nós ouvimos os vigilantes, ouvimos quem os contratou, quem eram os vigilantes, porque a intenção é saber, a gente puxa a vida pregressa, vai atrás, de onde é que partiu a ligação desse vigilante com a Vanguarda, as informações, até chegar no seu proprietário, são dois na realidade, então ouvimos os dois proprietários. E ele teve aqui nessa condição, porque de concreto, o senhor quer me perguntar, de concreto, não existe absolutamente nada a não ser esse fato. Então, para a polícia, o Givago Castro, que é mencionado como suspeito, não é suspeito da polícia. O que há, em razão do que foi gerado, nós naturalmente trabalhamos em cima disso aí. Ele foi convidado, compareceu, colocou aqui o que aconteceu, o que ele sabia do fato em si, mas permanece, para todos os efeitos, não sendo investigado, ou seja, e não sendo um suspeito da Polícia Civil. Pelo que nós apuramos, não quer dizer que informações chegaram até nós, dando a entender que, eventualmente, o Givago teria, isso está sendo objeto de investigação e o será, até para eventualmente preservar essas pessoas no futuro, para que lá adiante, quando nós apresentarmos o resultado, não paire dúvidas, não paire questionamentos e dizer, olha, a polícia ouviu falar isso, a polícia tomou conhecimento disso e não teve o cuidado de apurar, de investigar. Então, todos aqueles que foram mencionados, seja pela imprensa, seja por jornalistas, seja de informes que chegaram para nós que vocês não tiveram conhecimento, todos esses casos foram e têm sido objeto de investigação. Tem então o delegado Paulo Nogueira falando a respeito da possibilidade do envolvimento de algumas pessoas que foram aí sendo apontadas em diversos momentos diferentes a respeito da possibilidade de envolvimento neste caso. Os peritos estão hoje reunidos e trabalhando no finalização do relatório que vai dizer o que aconteceu, do ponto de vista da perícia, da polícia técnica, o que aconteceu no cenário do crime na noite em que Fernanda Lages foi morta. A reunião dos peritos deve acontecer ainda hoje à noite para tentar finalizar esse relatório e entregá-lo amanhã de manhã aos delegados que investigam o caso Fernanda Lages. E os promotores Eliardo Cabral e o Biraci Rocha já tomaram conhecimento a respeito do conteúdo desses laudos e têm uma opinião formada a respeito dessa questão. Acham que o DNA vai ser determinante para apontar quem matou Fernanda Lages e dizem ainda que havia, com certeza, mais de uma pessoa nesse cenário do crime. Nesse caso, nós não dependemos propriamente da prova testemunhal, mas nós estamos aguardando com expectativa a prova pericial. E os laudos, certamente, já estão, até nós já tomamos conhecimento, já estão nos dando uma tranquilidade, porque não vai mais ter necessidade nenhuma assim, desse debate, vai acabar com esse diz, que é isso, que é aquilo. Os laudos, quando vierem, vão dar a palavra final e não vai ser possível contestar, porque, afinal de contas, é a ciência,
É como se você fizesse uma operação matemática, o resultado é decisivo, é fechado, não dá para contestar. Tá aí então o promotor Eliardo Cabral apostando na eficiência dos exames de DNA para apontar quem eram as pessoas que estavam no cenário do crime, na obra do Ministério Público Federal, no dia em que Fernanda Lages foi encontrada morta. Quem também conversou com nossa equipe foi o promotor Ubiraci Rocha, o outro promotor que acompanha o caso. E ele acredita que havia sim mais de uma pessoa, além de Fernanda Lages, no cenário do crime no dia em que ela morreu. A perícia diz que pode afirmar com convicção de que efetivamente dois homens estavam lá na cena do crime. Então, isso para o Ministério Público nos dá um caminho. Eu acho que o resultado dessa perícia se encaminha mais para a posição do Ministério Público do que para qualquer outra posição. Como é que se deu essa afirmação? Quem garante que havia realmente essas duas pessoas na cena do crime e baseado em quê? Bem, o exame de DNA, isso é incontestável. O material que foi colhido pela Polícia Federal, colaborando com a Polícia Civil, enviado para a Paraíba, é que nos dá essa certeza. Isso é incontestável. Havia duas pessoas, com certeza, na cena do crime. Nas convicções dos promotores que acompanham o caso de perto, os promotores Eliardo Cabral e Ubiraci Rocha acompanham as investigações e pretendem, ainda esta semana, conversar com os pais de Fernanda Lages, conversar com a família a respeito das investigações. Eles que ainda não tiveram a oportunidade de conversar com os parentes de Fernanda a respeito das conclusões a que chegaram, inclusive também a respeito das declarações que têm dado, que segundo algumas pessoas têm causado alguns tipos de constrangimentos em relação a essas investigações. Tudo isso eles vão tratar em uma reunião que devem ter com a família ainda esta semana. Lembrando que ainda hoje os promotores devem se reunir também com o presidente do inquérito, o delegado Paulo Nogueira. Joelson, me dá uma imagem só aí de como é que está na ciclo, a imagem agora, a movimentação aí na ciclo, por favor. Só na verdade, não há uma movimentação intensa nesse momento. Tranquilo, né? Está tranquilo, né? Não, está tranquilo. O que acontece agora é a tomada de depoimentos sigilosa, sem a presença, inclusive, de uma grande quantidade de pessoas. Eles estão controlando muito, a polícia está controlando nesse momento a presença tanto da imprensa quanto de pessoas que venham especular em torno do caso Fernanda Lages. O que eles querem é garantir depoimentos tranquilos, com a identidade das pessoas preservadas. E o delegado já afirmou que os depoimentos vão continuar ao longo da tarde, mas a identidade das pessoas que colaboram com a Comissão de Combate ao Crime Organizado para tentar desvendar esse crime vai permanecer em sigilo para evitar principalmente novas especulações em torno do caso. Obrigado, Joelson. Você volta já.